Amém. Saúde a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero começar esse momento orando juntamente com a igreja, agradecendo ao Senhor por mais esse tempo de adoração, esse tempo de louvor. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor nesse primeiro momento. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe em segurança para esse lugar de adoração. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos guardou durante essa semana que passou. Muito obrigado, ó Pai, pela presença de cada pessoa aqui nesse lugar, ó Pai amado. Como é bom, Senhor, estarmos aqui juntos, vemos uns aos outros, vemos, ó Pai, irmãos e irmãs queridas, pessoas que amamos. Ó Pai, nós te agradecemos e entregamos a Ti esse tempo. Ó Pai, nós pedimos, abençoa a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui, ó Pai, que estarão adorando ao Senhor aqui no Ministério de Louvor, a vida do Edgar, a vida da Natânia, a vida do Tiago. Abençoa, Senhor, a vida do Igor ali nos aparelhos. Senhor, toma nas Tuas mãos cada adorador aqui nesse lugar. Te pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a nossa vizinhança. Abençoa, Senhor, a vida de cada vizinho. Abençoa, Senhor, a vida de cada família, das igrejas próximas, Senhor amado, todo o Teu povo que Te adora nesse tempo. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, que seja um momento abençoado e abençoador para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor, por esse tempo, oramos a Ti em nome de Jesus, amém e amém. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 53, Isaías, capítulo 53, um texto muito precioso para nós, palavras que tem tudo a ver com o dia que nós celebraremos hoje, dia de ceia, comunhão na mesa do Senhor. E nós vamos ler aqui um texto que fala sobre o perdão de Deus. Isaías capítulo 53, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 4, Isaías capítulo 53, nós vamos ler aqui do versículo 4, o texto da palavra do Senhor que nos mostra que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, o Senhor Ele levou sobre si todas as nossas transgressões, e é isso que nós vamos ler aqui nesse texto de Isaías, capítulo 53, do versículo 4 até o versículo 6, na palavra do Senhor que declara assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas iniquidades, e eu quero nesse momento orar junto com você mais uma vez. Nesse momento agora eu quero orar junto com você, agradecendo ao Senhor pelo sacrifício que nos traz a paz. Orar ao Senhor agradecendo, porque, amados, nós não precisamos mais andar por aí de cabeça baixa, se sentindo culpado, se sentindo culpada. Você não precisa mais andar por aí se sentindo triste, como se o Senhor não te aceitasse, como se o Senhor não te amasse, porque Cristo Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Aleluia! Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor, por essa manhã, por essa noite, para quem nos assiste na transmissão, por esse sacrifício, Senhor, que foi feito de uma vez por todas.
Ô Senhor, nós não precisamos mais repetir o sacrifício que foi feito por Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro de Deus, que leva todas as nossas culpas, transgressões e iniquidades. Ô Senhor, nós te agradecemos porque o perdão está liberado sobre as nossas vidas, a misericórdia, a graça, o amor de Deus. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos somente uma coisa agora: que nada venha nos impedir, Senhor, de oferecer a Ti o melhor louvor, de oferecer a Ti a melhor adoração, porque nós somos amados, porque nós somos um povo abraçado, um povo contemplado pelo amor de Deus. Senhor, nós pedimos, enche esse lugar com a Tua presença, enche esse lugar, Senhor, com a Tua glória, que possamos Te adorar, Senhor, com alegria e intensidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvemos ao Senhor, amados. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti. Quebranta o meu coração, como a corça anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer do que fizestes por mim, como alto é o céu, Tua misericórdia sem fim, como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas do ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.
Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Que as lutas vão tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei. Levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Posso erguer
levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, ó tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, ó tu és Jesus. Ó, eu sou teu. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o
esta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, ó, tu és Senhor, ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, ó, tu és Jesus, ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável.
és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor e faz mudar o mundo. Senhor, nosso pedido nessa manhã, nesse momento de adoração e de louvor, é pedindo ao Pai que o Senhor enche o nosso coração com o amor de Deus, o amor do Senhor, o amor que nos faz, Senhor, avançar, que nos faz saltar muralhas, que nos faz, Senhor, passar pelas adversidades da vida. Senhor, é esse amor que nós queremos em nosso coração. Ó Pai, encha-nos com o amor que vem do alto, o amor, ó Pai, que nos faz amar amigos e inimigos, amor que nos faz perdoar aquele que nos feriram, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Nessa manhã de ceia nós queremos declarar a Ti que sem a Sua presença em nossa vida nós não somos nada. Como nós cantamos no louvor anterior, o Filho do Homem nos libertou mesmo sem merecermos. Nós só temos a Te agradecer, Senhor. Nós Te louvamos e pedimos, receba a nossa adoração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor, amado? Peço para que você abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, nós vamos fazer aqui a leitura da palavra, a partir do versículo 13. O texto que nós vamos meditar aqui nessa manhã, ou para você que assiste aí à noite na transmissão, é a escolha dos 12. Marcos capítulo 3, nós vamos ler aqui do versículo 13 até o versículo 16. A palavra do Senhor declara assim: Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, repita aí comigo, para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que os designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Somente até aqui. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta, não feche ela. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, te pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ter liberdade para tocar em nossos corações, abrir, Senhor, o nosso ouvido, o nosso coração para receber cada detalhe dessa palavra, Senhor. Não permita que nenhuma semente venha se perder, mas que ela possa cair, Senhor, no nosso coração, encontrar lugar. Tira do nosso meio, Senhor, toda distração, todo sono, tudo aquilo, Senhor, que possa atrapalhar, Senhor, da Tua palavra ser recebida em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, usa a minha vida como instrumento, ó Pai, nas Tuas mãos. Te peço, ó Pai, para que os Teus filhos possam ser abençoados aqui por meio dessa palavra. É a oração que eu faço a Ti, Senhor, te pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, mantenha a sua Bíblia aberta aí, como de costume, nós vamos acompanhar aí a ministração dessa palavra. Amados, esse texto bastante conhecido da escolha dos 12 apóstolos, eu quero destacar aqui nessa introdução com você que a nossa caminhada, a nossa vida com Deus, a vida de discipulado, ela é marcada por fases.
E aí agora eu vou falar aí dessas fases e certamente vai passar aí um filme na tua cabeça sobre cada uma dessas fases na sua vida. A primeira delas nós podemos falar que é a fase da amizade. Sabe aquela fase que você ainda não está na igreja, mas você olha a igreja com admiração. Você olha a igreja e fala, poxa, a igreja é um negócio bacana, né? Fulano de tal, eu conhecia fulano, e fulano era uma pessoa difícil. Só que aí ele começou a ir naquela igreja lá, e eu não sei o que aconteceu com ele, eu não sei o que acontece naquele lugar lá, mas fulano mudou. Agora ele é uma pessoa pacífica, uma pessoa boa. Fulano antes brigava por qualquer coisa e agora está uma paz. E aí a fase da amizade, a fase que você vai observando ali de longe, mas você tem uma admiração. E aí depois dessa fase tem uma fase que nós podemos chamar de namoro, que é a fase que você pensa o seguinte, eu vou lá para ver o que acontece lá. Aí você vai uma vez, aí você começa a visitar a igreja esporadicamente, aí você vai lá, poxa, que legal, né? A música, o ambiente. Você não entende muito bem o que está acontecendo ali, mas você começa a namorar ali o ambiente, a vida com Deus. Você começa a observar, e aí você vai vendo isso. E aí depois dessa fase do namoro, nós podemos chamar aí a fase do noivado. A fase do noivado que é o momento em que a pessoa assume um compromisso verdadeiro com Jesus, com a vida com Deus, que ela decide então abraçar, se entregar. Ela pede então o seguinte, Senhor, eu vou fazer parte dessa família do Senhor. Ela aceita Jesus, ela é batizada e ela então começa ali a sua caminhada. Só que aí diferente da vida, né, do relacionamento homem e mulher, a fase do noivado, o Senhor, ele ainda não é a hora ainda de frutificar, né? A gente casa e depois frutifica. Só que na vida com Deus, a palavra diz que nós somos noiva de Jesus. E nós começamos a frutificar na fase do noivado na vida com Deus. Porque o casamento, as bodas, serão naquele grande dia em que nós chegarmos na presença dEle para viver com Ele eternamente. Então, nós temos essas fases. Nós estamos agora no noivado, somos a noiva de Cristo e nós somos chamados a frutificar, a gerar filhos de Deus, a alcançar pessoas, e nós vemos essas fases aí na vida de discipulado. E eu quero destacar aqui o seguinte com você nessa manhã, nessa palavra: qual é o sentido, o significado e o propósito dessa vida que o Senhor nos chama a viver? E aí nessa palavra eu quero destacar aqui algumas lições que aparecem nesse texto que lemos, e eu quero começar destacando aqui para você o versículo 14, você que está com a sua Bíblia aberta aí, versículo 14, a palavra do Senhor que declara assim: então designou 12, aos quais chamou de apóstolos. A primeira coisa que aparece aqui para nós aqui é o seguinte, olha, para estarem com ele. Primeira coisa que nós somos chamados aqui nessa palavra é para estar com Jesus. A primeira coisa, quando Jesus está ali chamando os 12 para viver ali uma nova caminhada com Ele, a primeira coisa que a palavra declara aqui é: o propósito da sua vida agora é estar comigo. A primeira coisa não é fazer alguma coisa, mas é estar com Jesus. É estar com Jesus. E estar com Ele significa estar em todo momento, em todo lugar, em toda circunstância, em toda e qualquer situação. Os discípulos começaram a caminhar ao lado de Jesus e teve momentos maravilhosos. Por exemplo, eles estavam com Jesus no momento da multiplicação dos pães e peixes. Momento maravilhoso. Imagina você ver aquela cena, Patrícia, você está ali, vê a multidão, 5 pães e 2 peixes, Jesus ora, multiplica e aí por fim ainda sobra. Que coisa maravilhosa. Todos nós aqui, eu creio, gostaria de estar lá naquele momento. É o melhor lanche que nós temos registro na palavra do Senhor. O pão e o peixe que Jesus multiplicou ali para aquela multidão. Um outro momento especial que os discípulos estavam juntos, ressurreição de Lázaro. Você vê ali um morto ressuscitando, saindo do seu túmulo. Amados, que visão maravilhosa, quantos milagres aqueles discípulos não viram? Pois bem, mas tiveram também outros momentos. Eles também estavam com Jesus na hora da tempestade. No momento que o barco parecia que ia afundar, eles também estavam com Jesus ali. Eles também estavam com Jesus no momento em que Jesus era perseguido por outras pessoas.
como lá na terra dos Gadarenos, onde Jesus é praticamente que expulso daquele lugar, porque libertou um homem que estava ali sendo oprimido por demônios. Estar com Jesus significa passar por todo e qualquer momento ao lado dele. Nós somos chamados em primeiro lugar a estar com Jesus. Isso parece uma coisa óbvia, uma coisa pequena, mas não é. Estar com Ele é a primeira e principal qualidade de todo verdadeiro discípulo. Sabe por quê, amados? Eu enfatizo esse ponto aqui para você pelo seguinte: muitos de nós, às vezes, durante a caminhada, a gente confunde as coisas e acha que fazer está antes de ser. A gente fica preocupado em fazer um monte de coisa. A gente fica preocupado, e aí pensa agora no ministério que você serve, preocupado em fazer tudo aquilo que tem que ser feito, preocupado em fazer o que tem que fazer para Jesus, só que a gente acaba não aproveitando com a mesma intensidade o tempo de estar com Jesus. E aí eu lembro daquele texto de Maria e Marta, lembra desse relato? Jesus vai na casa daquelas duas mulheres, e aí a palavra nos mostra que Maria, e fica ali encantada com o que Jesus está fazendo, com a presença de Jesus, e a palavra diz que Maria quedava-se aos pés de Jesus. Maria se dedica a só ouvir Jesus, e aí enquanto que Marta ficava de um lado para o outro. Marta estava lá, e aí eu imagino Marta fazendo comida, aquele almoço de domingo com a família reunida, né? Você coloca o peixe para assar, vai lavar a louça e pega mais não sei o que, varre o chão, Marta correndo para todo lado, e Maria está lá aos pés de Jesus. E aí chega um momento que Marta chega para Maria e fala assim: vai me ajudar não? Eu estou aqui trabalhando sozinha e você fica aí parada. E aí Jesus dá aquela declaração maravilhosa: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Às vezes a gente está na correria tão doida na nossa vida, querendo resolver tudo, e a gente se esquece de parar um pouco aos pés de Jesus. Amados, a primeira coisa que todos nós aqui fomos chamados, não é para fazer algo, mas é para estar com Ele. Às vezes a gente fica correndo de um lado para o outro, querendo resolver o mundo inteiro em um dia só, querendo fazer um monte de coisa, se ocupar. Para um pouco para estar com Ele. Separa um momento no seu dia sempre para estar com Ele. A primeira coisa que Jesus fala aqui para os discípulos, isso é lindo: olha, eu estou chamando vocês para que, em primeiro lugar, estejam comigo, porque quando nós estamos com Ele, a nossa vida vai sendo tratada. Quando nós estamos com Ele, a nossa ferida vai sendo tratada. Quando nós estamos com Ele, aquilo que está fora do lugar é colocado no lugar. Quando nós estamos com Ele, primeiro Ele organiza a nossa vida. Ele coloca paz no nosso coração. E é impressionante, amados, o poder que tem a oração. O poder que tem você estar perto de Deus. Sabe aquele momento que você está angustiado, que você está fazendo um monte de coisa, mas seu coração está pesado, está angustiado. E aí quando você para orar, sabe aquele momento que você está lá com a louça, cheia de louça para lavar, está com um monte de preocupação na cabeça, e aí você resolve o seguinte: não, vou deixar essa louça aqui, eu vou lá para o meu quarto orar. Amados, como o bálsamo desce, né, irmã Elza? Como o Senhor abençoa, né, Deus? Como o Senhor abençoa a nossa vida, e aquela paz enche o nosso coração de uma tal maneira, e aí quando a gente sai do quarto, a gente só pensa o seguinte: por que eu não fiz isso antes? Por que eu não faço isso mais vezes? Por que ao invés de ficar preocupado só em fazer, eu também não me preocupo em estar com Ele? Às vezes, amados, tudo que nós precisamos é sentar aos pés do Senhor e apenas ficar calado. Tem hora também que é isso, né? Tem um salmo que eu gosto muito, que o salmista diz assim: eu cheguei na presença de Deus para orar, não com essas palavras, né? Mas aí ele diz que não saía palavra nenhuma da boca dele. Tem hora que tudo que nós temos para oferecer para o Senhor é o nosso silêncio. Chegar diante dele e falar: Senhor, eu não sei nem o que eu falo, mas eu vou ficar aqui ajoelhado aqui na sua presença, e aí a misericórdia do Senhor é derramada, o amor de Deus é derramado, e tudo que nós precisamos no primeiro momento é ser abraçado. Primeira coisa que o discípulo tem que entender é o seguinte: ele não tem nada para oferecer. O discípulo que eu digo, quem tem a primeira coisa para oferecer é o Senhor. É o Senhor que dá graça para nós. Às vezes ele está tão preocupado em fazer, oferecer, Deus quer dar primeiro. Jesus declara aqui para os discípulos: olha, primeira coisa, desfrutem da minha companhia. Primeira coisa, desfrutem da minha presença. Nós temos um Deus de paz, e às vezes nós não desfrutamos dessa tamanha paz na nossa vida. Sabe aquela pessoa que tem um equipamento maravilhoso dentro de casa?
Eu vou pegar aqui, por exemplo, essa guitarra. Imagina você, eu não entendo muito bem de guitarra não, é capaz de eu falar um bocado de besteira aqui agora, mas vamos lá. Ou baixo aqui. O baixo está aqui, eu comprei o baixo, e aí eu estou encantado com ele, só que eu não sei muito bem o que eu tenho na mão aqui. Aí eu começo a tocar, né? Eu começo a dedilhar aqui as cordas, só que eu não sei se todo mundo consegue ver, tem uns botãozinhos aqui embaixo aqui. E aí esses botãozinhos têm uma finalidade, eles conseguem fazer, de repente, um som diferente. Se eu falar alguma besteira, vocês não riem de mim aí atrás não, hein? De repente dá para fazer um som diferente aqui e tal, ou esse teclado. Só que eu estou tão preocupado só em tocar, que aí eu não paro para pensar naquilo que o instrumento me oferece de mais características aqui. Por exemplo, esse teclado aqui dá para fazer som de vários instrumentos. E às vezes com o Senhor, não querendo fazer uma comparação assim exatamente, mas às vezes a gente tem esse Deus tão maravilhoso na nossa vida, que é Deus de paz, é Deus de provisão, é Deus que guarda, é Deus que livra, é Deus que cuida, e às vezes a gente não se dá conta do quanto que Ele tem para nos abençoar, e a gente não recebe, porque a gente está mais preocupado em fazer, do que desfrutar da presença dEle. Então a primeira coisa que Jesus fala aqui é: estejam comigo, desfrutem da minha companhia. E uma última coisa ainda que eu quero falar nesse ponto é que, grave bem isso na sua vida, o ser vem antes do fazer. Ministério de louvor, o ser vem antes do fazer. Liderança, o ser vem antes do fazer. Discípulos e discípulas, o ser vem antes de fazer. Antes de eu vir aqui para o púlpito e pregar a palavra para vocês, antes de eu pastorear a igreja, antes de eu fazer as minhas funções, eu preciso ser um homem de Deus. Eu preciso ser um discípulo aprovado. Eu preciso ser uma pessoa que se preocupa em viver em santidade. Amados, antes de ser pastor, antes de ser líder, antes de ser ministro, antes de ser professor, você tem um nome, você tem uma personalidade, você tem uma identidade. A sua identidade vem antes da vocação que você tem. Você não é músico, você não é pregador, você não é professor, você é uma pessoa. Você é Vilma, você é Igor, você é Márcio, você é Natane, você é Rose, você tem uma identidade. E isso nós aprendemos na palavra. O ser vem antes do fazer. E isso precisa ficar muito bem marcado. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 3, você não precisa abrir, mas marca aí depois que você ler na sua casa. A palavra de Deus vai dizer assim: aquilo que vimos, anunciamos a vocês. Aquilo que vimos, aquilo que conhecemos. Antes de levar alguma coisa, eu preciso ter essa coisa para levar. Como que eu vou anunciar o amor de Deus se eu não estou experimentando esse amor na minha vida? Por exemplo, a irmã Elza, esses dias me deu um presentão. Irmã Elza, estou usando, hein? Estou cheiroso. A irmã Elza me deu um perfume. E a irmã Elza, ela vende, vou fazer uma propaganda, né? Quem precisar de um perfume, a Elza vende, só procurar ali. E a irmã Elza foi me perguntou, acho que para a Natane primeiro, né? Qual que ele gosta? E aí a Natane conversando com ela, depois a irmã Elza conversou comigo também. Ela conhece, ela sabe aquilo que ela está vendendo. Eu falei para ela: olha, irmã, eu gosto daquele perfume tal. A irmã Elza: nossa, pastor, eu gosto desse perfume também. A gente combina, né, irmã? A gente tem o mesmo gosto. Eu gosto desse perfume também. Ou seja, ela está vendendo algo que ela conhece. Ela está oferecendo algo que ela conhece. E nós precisamos ser assim também na vida com Deus. Como que, aí os metodistas raízes aí vão se lembrar agora, né? Existe uma coisa na igreja metodista que se chama plano de vida e missão. Plano de vida e missão, que é um plano estratégico missionário que existe no documento da igreja metodista. E olha só a ordem das coisas. É um plano de vida e missão. A vida vem antes da missão. O ser vem antes do fazer. Então Jesus fala isso para os seus discípulos. Primeira coisa, vocês estão sendo selecionados, escolhidos para estar comigo. Amém? Segundo ponto, aqui ainda no versículo 14, ele diz assim, ele prossegue dizendo: para estarem com ele e para os enviar a pregar. Segunda coisa, ser enviado a pregar. Uma coisa que Jesus deixa bem claro para os discípulos aqui é o seguinte: olha,
vocês estão sendo escolhidos para estar comigo e para ser enviado. Jesus não nos escolhe, não nos traz para perto dele para a gente ficar escondido. Existiam duas comunidades ali religiosas naquele tempo que Jesus confronta muito. A primeira delas tem um nome diferente, né? Se chamava Qumran. Como que era essa comunidade? Sabe o que eles acreditavam? Que eles eram o povo escolhido de Deus, e aí por eles serem o povo escolhido de Deus, eles moravam distante de todo mundo. Eles se isolavam, eles tinham um acampamento ali que era só deles. A comunidade de Qumran achava que, por ser o povo de Deus, eles precisavam ficar afastados de todo mundo, isolados de todo mundo, parar de falar com todo mundo para não se contaminar. E aí existia outro grupo, e esse você conhece bem, que eram os fariseus. Os fariseus, eles criam que eles eram os puros, eles que eram os perfeitos, eles que eram os bons, e eles não se misturavam e não tocavam muito nas pessoas, porque eles achavam que os outros eram impuros, então se eu tocar no impuro, eu vou ficar impuro também, então eu estou me preservando. Eu até estou aqui no meio de vocês, mas olha, eu não estou nem aí, e ainda lança a palavra só de condenação, né? E aí Jesus, quando levanta os seus discípulos, ele declara para eles, olha, vocês estão sendo escolhidos e vocês vão ser enviados. Nós estamos, amados, nós não fomos chamados por Deus para ficar escondidos no mundo, mas para ser sal, ser luz, estar no meio da sociedade, estar no meio do povo, mas não se contaminar, mas levar o sal de Cristo para tocar aquelas vidas e elas serem abençoadas. O mundo que nós vivemos, amados, as pessoas estão extremamente confusas, não é verdade? A gente vive num mundo onde as pessoas estão muito confusas. E aí na semana passada eu estava pregando sobre isso, né? Ovelhas que não têm pastor. As pessoas estão indo para um monte de direção e nem elas sabem para onde ir. Tem pessoas que não sabem, por exemplo, o que elas fazem para resolver um problema na família, e aí ela vai em um monte de lugar, e aí ela vai aqui, ela vai lá, e ela ouve que no lugar lá tal está fazendo uma coisa tal, e ela vai lá para tentar solucionar, e aí depois ela vem para cá e fica correndo de um lado para o outro. As pessoas estão confusas. As pessoas estão confusas e procurando mestres para si. E é impressionante, né? E especialmente aqui no Brasil, né? A gente vê que aí surgem os espertos, né? Os espertos que chegam e falam assim, olha, eu tenho o segredo agora para você ficar rico. Olha, se você fizer isso aqui, você vai ficar rico. Aí chama um monte, né? Quem que não quer ficar rico, né? As pessoas vão lá e seguem. Eu, por exemplo, tenho um caso de um amigo que na faculdade, eu até brinco aqui com vocês, né? Seminarista não tem dinheiro, né? Seminarista é uma raça dura, que eu vou te falar um negócio. E aí um amigo meu lá estava com uma reservinha que ele tinha guardado de uma venda de uma moto que ele tinha feito. E aí na época, não sei se vocês vão se lembrar, isso foi em 2013, surgiu um negócio chamado Telex Free. Telex Free era uma pirâmide. E aí chamaram ele para entrar nessa pirâmide e colocar lá o dinheiro dele. E aí ele acreditou na conversa, caiu, colocou o dinheiro, irmãos, colocou R$3.000. Na segunda-feira, a Telex Free fechou na sexta, acabou, descobriram o esquema lá, a justiça derrubou, perdeu R$3.000. E aí era um dinheiro que ele tinha vendido lá de uma moto que ele estava guardando. Amados, as pessoas estão desorientadas. E nós somos chamados, nós recebemos uma mensagem para levar para esse mundo confuso, pessoas que estão se afundando, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão buscando a solução para a sua vida em relacionamentos vazios, que estão buscando solução para a sua vida no meio da violência, no meio da dor. Amados, nós temos uma mensagem. Nós temos uma palavra que pode mudar a realidade de famílias, uma palavra que pode mudar a realidade de pessoas que amamos. Nós temos uma mensagem preciosa e o Senhor Jesus chama os seus discípulos para isso. Nós, quando viemos para cá, para a igreja, nós recebemos o alimento. Você está aqui recebendo o alimento, para que você possa receber, se alimentar e levar mantimento para a sua casa, e levar mantimento para o lugar onde você mora. Você recebe aqui, você se alimenta e leva para abençoar a vida de outras pessoas. É assim que funciona a nossa vida com Deus. Estar com Jesus, receber de Jesus e sair para transbordar, e sair para compartilhar, e sair para buscar. E aí na semana passada eu até falava sobre isso, né? Qual foi a última vez que você orou na sua vida pedindo para o Senhor uma vida para você cuidar, uma vida para você discipular? Senhor, eu quero que o Senhor coloque no meu caminho um perdido.
e eu vou pregar essa palavra para eles. Senhor, me dá uma vida para que eu possa alcançar para o Senhor e cuidar dela. Nós precisamos ter esse desejo no nosso coração, de pregar a palavra, de anunciar a palavra. E a gente precisa ter esse fervor no nosso coração. Amados, quantos recursos a gente não tem hoje, não é verdade? Estou vendo aqui as irmãs, sempre que eu vejo vocês, eu lembro do propósito das mulheres que foi feito, né? Que coisa maravilhosa. O WhatsApp, amados, a gente tem que usar as coisas que a gente tem para a glória de Deus também. A gente precisa usar os recursos que a gente tem para poder alcançar pessoas, alcançar vidas perdidas. Então Jesus fala para os 12, olha, vocês estão sendo chamados não para ficar escondido, mas para pregar o evangelho. Uma terceira e última coisa que vemos aqui nesse texto, a terceira e última está também no versículo 15 agora. Olha só o que diz aí, versículo 15. E a exercer autoridade de expulsar demônios. Vou ler de novo. E a exercer autoridade de expulsar demônios. E aí eu quero destacar aqui uma última coisa. 3 coisas que os discípulos foram chamados a fazer: estar com Jesus, pregar o evangelho e exercer autoridade para expulsar demônios. Uma coisa que eu quero alertar vocês, nós vivemos um período onde a gente tem que tomar muito cuidado com os extremos das coisas, não é verdade? Hoje existem pelo menos 2 extremos nessa questão espiritual que a gente tem que tomar muito cuidado. O primeiro deles é o extremo de racionalizar tudo. Existem pessoas que acham que, nem tudo de fato, nem tudo é demônio, mas acham que nada é demônio. Acham que tudo tem uma explicação racional ali. Não, fulano está naquela situação ali, mas não é demônio não, esse negócio de demônio é bobeira. A pessoa acha que não existe uma realidade espiritual por trás das coisas. Mas existe um outro extremo em que as pessoas acham que tudo é espiritual. A pessoa lá, olha, rapaz, fulano de tal é caloteiro. Não, aquilo lá é espírito maligno. Não, ele não paga porque tem um demônio na vida dele. Às vezes ele não paga porque ele é um caloteiro mesmo. A questão é de caráter, nem tudo é demônio também. A gente tem que tomar muito cuidado com esses 2 extremos. Com o extremo de espiritualizar tudo e o extremo de achar que a realidade espiritual não existe. Jesus declara aqui, nesse versículo, existe uma realidade espiritual. Os discípulos de Jesus são chamados para enfrentar batalhas num nível espiritual. E a gente precisa ter discernimento para ver essas coisas. Para ver essas coisas que eu digo é de entender, de visualizar. Olha, o que é ação maligna, nós temos autoridade para expulsar e decretar falência. Nós temos autoridade, amados. Nós temos autoridade, e essa palavra, ela significa autorização para agir na medida em que são guiados pela fé, ou seja, guiados pela palavra. O Senhor te deu autoridade espiritual, tem autoridade na sua vida para expulsar demônios. Autoridade significa também sobrepor, ou seja, quando um chega, o outro tem que sair. Amados, você tem autoridade para lançar por terra toda ação maligna que possa estar existindo dentro da sua casa. Você tem autoridade para expulsar demônios nos lugares onde você chega. A autoridade de Deus está sobre nós. E aí, às vezes, a gente vê uns negócios que não dá para entender, né? Por exemplo, crente que tem medo de macumba, quando vê macumba na rua, né? Aí vê lá, rapaz, aí passa até de largo, né? O negócio está ali, atravessa a rua, passa lá do outro lado, porque tem medo. Crente que tem medo de falar o nome de Satanás, tem medo de falar demônio. Não, pastor, se falar esse nome, está chamando ele. Misericórdia, mano. Nós temos autoridade. Nós não vamos menosprezar, nós não vamos ficar brincando com isso, mas nós não temos que ter medo. Tem crente que tem medo de demônio. Nós não podemos ter medo disso. Muito pelo contrário, lembra do texto que eu falei das portas do inferno? As portas do inferno não prevalecem contra nós. Não é nós, não somos nós que temos medo do inferno, dos demônios, de Satanás. Eles que têm que tremer diante da presença do povo de Deus. Nós temos autoridade. Nós temos autoridade. Se no lugar onde você trabalha, Satanás está fazendo a ciranda dele lá, na hora que você botar o pé naquele lugar, a bagunça tem que acabar em nome de Jesus. Não é você que fica intimidado. Satanás, eu já falei isso algumas vezes, o inimigo de nossas almas, ele tenta nos intimidar.
A intimidação é a paralisia. Ele tenta nos paralisar. E sabe qual é a primeira coisa que é feita para paralisar a gente? É usar a autoridade que Deus nos deu contra nós. É achar que a autoridade que está na nossa mão, está na mão dele. E aí a gente olha e pensa que os demônios são muito mais poderosos do que nós. A gente olha e vê o inimigo e acha que o inimigo é muito maior do que nós. Amados, a palavra declara que Satanás já é vencido, derrotado, falido. O Senhor Jesus venceu. Nós somos mais que vencedores. Se você está se sentindo oprimido espiritualmente, eu digo para você, todo discípulo chamado por Jesus tem autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e expulsar demônios. Não é pedir licença para demônio. Ó demônio, dá licença aqui, eu vou te incomodar, você também não me incomoda. É para expulsar. É para lançar por terra. Amados, nós temos autoridade para isso. Os discípulos foram chamados para essa função. E aí eu quero contar até uma curiosidade para vocês. Sabia que o evangelho de Marcos é o evangelho que mais mostra Jesus expulsando demônios? Em nenhum outro evangelho você vai ver tanto relato de Jesus expulsando demônio. E é justamente nesse evangelho aqui que nós estamos lendo que Jesus enfatiza isso. Não há demônio que pode subsistir. A gente está numa batalha espiritual, amados. Tudo que nós fazemos, há uma realidade espiritual também que nos rodeia. A gente precisa estar ligado numa coisa. Nós estamos vivendo ainda num mundo onde muitas pessoas estão sob influência do mal. E às vezes, aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que te faz o mal, você precisa entender uma coisa, não é a pessoa. Muitas das vezes é a influência que age sobre a vida dela. Por isso que a palavra nos ensina, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Amados, a gente precisa entender isso. Às vezes a gente perde tempo porque a gente se preocupa em fazer coisas que não tem que fazer. Às vezes a gente acha que tem que chegar na pessoa que segue uma outra determinada vertente religiosa e dizer para ela, seu endemoniado, seu isso, seu aquilo. Mas não é por aí não. A gente não odeia as pessoas. Igual a gente viu uma vez aí, né, uma notícia de uma menina que estava saindo do centro e alguns evangélicos estavam voltando da igreja e tacaram pedra na menina, né, porque ela estava com a roupa. A gente não faz isso. O próprio Jesus, quando encontrava com as pessoas perdidas, ele ia de encontro a elas para abraçar elas, para amar elas. Então, em nome de Jesus, Igreja Metodista Freguesia, a gente não faz isso. A gente não chuta coisa na rua, a gente não precisa comprar imagem numa loja para quebrar, não precisa fazer isso. A gente age e enfrenta as batalhas no nível espiritual, é na oração. É orando em nome de Jesus, é expulsando todo o mal em nome de Jesus, é com sabedoria e discernimento. E aí, diante disso, então, os discípulos, nós somos chamados para 3 coisas, então, pelo menos. Estar com Jesus, pregar o evangelho e expulsar demônios. 3 coisas. E aí eu quero encerrar essa mensagem destacando para você 4 discípulos, para dizer 2 coisinhas finais aqui para você. A primeira delas é que ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Às vezes a gente olha essas obras assim e a gente pensa, né, Senhor, como que eu sou pequeno demais? Senhor, eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Eu quero destacar aqui 4 discípulos para encerrar aqui com vocês e deixar algumas lições também. O primeiro deles, aqui no versículo 16, eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. O primeiro que é chamado aqui, Simão. O nome dele é Simão. Só que Jesus dá um outro nome para aquele homem, chama ele de Pedro. Pedro significa rocha. E o próprio Jesus disse para ele depois, né, palavras a respeito disso. Ou seja, Pedro foi chamado para ser uma pessoa firme, uma pessoa sólida na presença de Deus. Só que eu pergunto para vocês, naquele momento, Pedro era firme mesmo? A gente vê ao longo dos evangelhos que Pedro estava mais para uma gelatina, para uma paçoca do que para uma pedra. A gente vê que Pedro era muito volátil, era volúvel demais. Uma hora ele estava aqui com Jesus. Não, Jesus, eu morro contigo, vou até o final. Só que aí no outro momento ele nega Jesus 3 vezes. Um momento ele fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E outro momento, logo em seguida, Jesus está falando para ele, cala-te, Satanás, dando lugar ao diabo. Ou seja, Pedro naquele momento não era Pedro, não era pedra, não era rocha. Só que Jesus fala para ele naquele momento, sabe o que significa para nós? Ninguém chega pronto, ninguém chega pronto. Quando Jesus chama
Tem muita coisa para melhorar? Tem, mas Jesus chamou. Jesus não chegou para Pedro e falou assim, ó, Pedro, eu vou te chamar agora, tá? Quando você estiver pronto, você vem. Não, ele chamou naquele momento, vem. E eu já estou vendo, você é pedra. Jesus já via o propósito. É um ato de amor que vai além do presente. E Deus ama fazer essas coisas. Eu lembro de Gideão, lá em Juízes. A palavra do Senhor declara lá no livro de Juízes que Gideão estava escondido, malhando trigo no lagar. Lagar era o lugar de pisar em uva. Não era para mexer com trigo ali. Por que ele estava naquele lugar? Porque ele era medroso. Ele estava com medo de um povo inimigo vir e roubar aquilo que ele tinha. Gideão ainda fala, né, que ele era o menor da menor família, ou seja, era um homem extremamente covarde. Só que aí o anjo do Senhor chega para falar com Gideão. O que ele fala com Gideão? Eu vou ler aqui para você, não precisa abrir aí não, mas eu vou ler aqui. Olha só o que o anjo do Senhor chega para Gideão e fala, olha, o Senhor está com você, homem valente. Gideão era um medroso, irmãos. Naquele momento lá, Gideão era um medroso, marca maior. Ele mesmo fala, ele fica titubeando o tempo inteiro. Só que aí o anjo do Senhor já chega e fala, homem valente. Sabe por quê? Quando Deus chama, ele não está vendo ali só o presente, ele está vendo aquilo que você vai se tornar. Ele está vendo aquilo que ele vai fazer na sua vida. E Gideão seria um homem valente de fato. Talvez você hoje esteja olhando, falando assim, olha, o Senhor está me chamando para uma obra, mas eu estou aos cacos aqui, eu não tenho condição nenhuma. Eu sou medroso, eu sou medrosa, eu sou inseguro, eu não tenho condições. Jesus, quando chamou Pedro ainda precisava ser mudado bastante, mas Jesus, mesmo assim, não deixou de chamar Pedro. É a graça de Deus. Davi, quando Davi vai ser ungido rei, Samuel chega lá e o Senhor ainda exorta Samuel, né? Olha, não vai pela aparência, porque Deus não vê como o homem vê. E aí o primeiro que ele vê, quem que é? É o irmão mais velho de Davi, né? O irmão mais velho de Davi chamado Eliabe. A palavra nos mostra que Eliabe era o mais velho e o mais forte. E aí Samuel chega todo empolgado, né, para ungir Eliabe. Esse é o rei de Israel. Aí o Senhor chega para ele e fala, o quê? Negativo. Aí ele ainda vai olhando os outros, né? Esse. Não. O rei de Israel está lá no meio do mato, está todo sujo, fedorento, lá cuidando de ovelha. Magrinho, ruivo. O ruivo naquele tempo era olhado com era desvalorizado. E aí o que Deus fala? É aquele lá. Magrinho, forte igual o pastor Cleiton. Chega lá, esse é o rei de Israel. E aí, curioso uma coisa, né? Eu quero, antes de passar para o outro aqui, uma coisa que acontece bem curiosa. Quando nós vemos lá no livro de Samuel, quando Davi chega antes da batalha com Golias, não sei se você já reparou nesse pequeno detalhe aí, Davi chega lá e ele ouve Golias afrontando todo mundo. Davi fica revoltado, né? Os pequenininhos são para frente, né? Igual o Pincher, né? Às vezes você passa lá no Pitbull, o Pitbull tá quietinho, mas o Pincher é todo invocadinho, né? Davi chega lá, ouve o Golias falando. O que esse incircunciso aí está falando? Está afrontando o povo de Deus. E aí, sabe qual é o irmão de Davi que levanta para calar Davi? Eliabe. Fortão, bonitão, enganou até Samuel, né? Samuel bateu o olho, opa! Pois é, Eliabe era um belo de um medroso. O fortão, o homem da casa que poderia ir na frente lá e fazer, mas a unção estava sobre Davi, não era sobre Eliabe. Deus, amados, Deus não vê como o homem vê. E isso acontece muito dentro da igreja, né? Às vezes, eu falo até para vocês assim, né, na igreja, às vezes converso até com a Natane lá em casa, às vezes Deus dá uma direção para a gente muito doida. Eu lembro que eu estava lá em Pilares, a gente estava orando, pedindo a Deus a liderança, algumas pessoas para poder trabalhar, e Deus dava umas direções assim que eu falava, Jesus, é aquele jovem lá mesmo? Só que aquele jovem é tão tímido e tal, a gente tem isso, infelizmente. E aí a gente olha e fala, mas Senhor, será que não vai ser muita responsabilidade? É ele. Amados, quando chamava o jovem chegava todo quietinho, né, todo tímido. Quando colocava lá para fazer, o jovem virava um leão. É Deus que faz. Deus levanta quem Ele quer. E eu vou te falar, não olhe para o exterior. Se Deus está levantando, é que Deus tem um propósito na vida, é Ele que faz. Então, ninguém chega pronto. Não se desespera. Não olha para o seu presente e já jogue um decreto de fim na sua vida. Deus não vê o presente.
nós estamos aqui com o tempo pouco corrido, eu vou avançar aqui para outros dois discípulos. Outros dois discípulos que eu quero destacar aqui, Mateus, o publicano, e Simão, o zelote. Interessante aqui uma coisa, se no caso de Pedro, a gente vê que ninguém chega pronto, no caso desses dois aqui, a gente vê uma outra coisa. Nós podemos vencer as nossas diferenças. E aí eu quero falar algo aqui, eu vou tocar num ponto agora bem delicado, mas o Senhor coloca no coração para falar, a gente tem que falar, não é verdade? Mateus, a palavra declara que ele era um publicano. Aqui em Marcos ele é chamado de Levi. No capítulo 2, você vai ver aqui no versículo 13, o chamado de Levi. Ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano. Sabe quem que eram os publicanos? Eles trabalhavam para o império. Eles eram um braço do governo imperial. E os cobradores de impostos, eles eram odiados pelo povo, porque eles cobravam, muitos deles faziam isso além do que deveria cobrar. O imposto já era pesadíssimo. Era uma carga de imposto muito elevada. E os publicanos ainda cobravam a mais para tirar o deles por fora. Pagava imposto aberto. Você acha que é só no Brasil? Lá naquela época já pagava bastante imposto. Já vem lá de trás. E Mateus era um publicano. O povo odiava os publicanos. Ele fazia parte dessa máfia, mas quando Jesus tirou ele daquele meio, ele não só saiu sozinho, como ele ainda trouxe um monte com ele, né? A palavra diz que ele levou Jesus para comer com um monte de publicano. Então, Mateus, grava bem essa informação aí, era uma pessoa, um braço do governo, ele era um cobrador de impostos. Só que aí Jesus chama um outro discípulo, chamado Simão também, que a palavra vai nos dizer aqui no versículo 18, que Simão era o zelote. Você sabe o que é zelote? Zelote era um grupo armado que tinha naquela época, que era um grupo revolucionário, que lutava justamente contra aquele grupo lá. Era um grupo político, era político mesmo, porque eles queriam derrubar o império e dar o poder todo ao povo judeu. Eles eram um grupo revolucionário, era armado o negócio. E olha só o que Jesus faz. Vai ali no meio dos publicanos, Mateus, vem cá. Vai ali no meio dos zelotes, Simão, vem cá. Zelote e publicano, juntos na missão. Sabe o que isso nos ensina muito para hoje? Amados, as nossas diferenças, elas precisam ser colocadas por terra, porque há algo mais importante em jogo. Não interessa, e agora eu vou tocar no ponto delicado. Não interessa, e às vezes a gente vê muita briga por causa disso, em nome de Jesus, não interessa se o irmãozinho vota no número 99 e o outro vota no número 1. Quando chega para viver a missão de Jesus, as diferenças são vencidas. Simão e Mateus eram inimigos no mundo, eram inimigos, era um querendo matar o outro. Só que quando entra na família dos 12 ali, quando entra na missão, quando é alcançado por Jesus, eles são promovidos. Aí já não é mais zelote, não é mais publicano, não é mais direita, não é mais esquerda, diagonal, para cima, para baixo. É cristão, é discípulo. A melhor coisa que você pode carregar na sua vida não é o posicionamento ideológico, em quem você gosta mais, o time que você torce, se você é pentecostal, se você é tradicional, se você é isso e aquilo. É ser discípulo. As nossas diferenças são vencidas. E o inimigo usa muito disso para quê? Quebrar essa união. Aí a gente vê um monte de gente brigando, gente saindo da igreja por causa dessas coisas. Amados, essa palavra ela vem para bater firme em cima disso daqui. Jesus pega um zelote e pega um publicano e coloca os dois para caminhar junto. Igreja, a gente não fica selecionando quem que a gente vai caminhar junto, não. A igreja tem uma variedade de gente aí. Gente com criações diferentes, maneiras diferentes de ver a vida, mas nós temos um foco principal. O foco principal é ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus, a gente quer o bem para as pessoas, a gente quer fazer a vontade de Deus, e aí não interessa o que vem de secundário. O foco principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Esse é o foco da nossa vida. Então nós vemos duas coisas aqui nos discípulos. Ninguém chega pronto e as diferenças, elas são vencidas. Amados, que nós possamos seguir nessa direção. Nós somos chamados para estar com Jesus, pregar o evangelho
e expulsar demônios. E nós chegamos numa condição onde tem muita coisa para melhorar, porque ninguém chega pronto, e vamos nos deparar com muita gente diferente, mas nós vamos até o final, porque o nosso general é Cristo, a cabeça da igreja é Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso resgatador, nosso libertador, e é para Ele que vivemos. Amém, amados? Glória a Deus. Quero convidar você a se colocar de pé. Quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Chamar aqui o Ministério de Louvor, Tiago, Edgar, Natane. Pega o meu celular, por favor. Eu quero orar antes de passarmos para a ministração da ceia. Coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Nesse momento nós vamos orar e eu quero pedir para que você comece a falar com Deus aí sobre aquilo que mais falou com você nessa mensagem, aquilo que Deus tocou no seu coração. Começa a falar com Ele agora, fala: Senhor, faça em mim a Tua vontade. Nós somos chamados para estar com Ele. Talvez você chegou aqui nessa manhã e você se deu conta de que você precisa passar mais tempo com Jesus. Às vezes você está correndo de um lado para o outro e você se esquece que a primeira coisa que você foi chamado a fazer é estar com Ele. Talvez o que mais falou com você nessa manhã, nessa palavra, ou nessa noite, você que nos assiste na transmissão, é o fato de que você foi chamado também para pregar. Só que você não tem pregado, você tem fechado a sua boca, você tem se escondido. Talvez o que mais mexeu com você foi sobre a autoridade espiritual, ter autoridade para expulsar demônio aí na sua vida, lutar o bom combate. Ou talvez foram as duas últimas considerações, você está se achando inferior, pequeno, ou você está se sentindo intimidado por conta das diferenças. Amados, o Senhor quer trabalhar tudo isso em nosso coração. Nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo, para pregar o evangelho da salvação, da libertação. Nós somos chamados para alcançar vidas, amar vidas, conduzi-las aos pés do Senhor, viver para Deus. Senhor amado, nós queremos orar nesse momento, entregando, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos, te pedindo, Senhor, a Tua bênção sobre nós. Ó Pai, derrama sobre nós a Tua unção, a Tua autoridade, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, crer nessa palavra e viver nela. Sermos discípulos relevantes, discípulos com autoridade, em nome de Jesus. Ó Pai, não permita que nada venha nos intimidar, nada venha nos parar, mas que nós possamos avançar, Senhor. A maior credencial que carregamos, não é, Senhor, as escolhas que fazemos sobre ideologia, sobre, ó Pai, perfil, placa de igreja, sobre, Senhor, características que temos. A nossa maior credencial é ser discípulo de Jesus, e é nisso que queremos avançar, é nisso que queremos crer. Ó Pai, nós te pedimos nessa manhã, fortalece-nos, abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos focar naquilo que realmente interessa, naquilo que realmente importa. Oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Nesse momento, amados, nós vamos preparar para cear. Eu quero orar junto com você. Eu pedi só para aumentar um pouquinho o microfone, por favor. Vamos nos preparar para... Obrigado, Igor. Para orar, pedindo perdão pelos nossos pecados. Quero convidar você que puder a se ajoelhar, caso você puder, consiga. E nós vamos orar confessando os pecados ao Senhor. Antes de você orar, a Natane vai ler uma palavra para nos conduzir nesse momento. Essa palavra se encontra lá no Salmo 51, que diz assim: Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a sua sentença e incontestável ao julgar-me condenando. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim,
desde que concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração, ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me como hisopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco como a neve eu serei. Faze-me voltar ao júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a te obedecer. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, assim como nós lemos aqui, que o Senhor possa nos perdoar, ó Deus, nessa manhã. Nos ensine os caminhos que nós devemos seguir, ó Deus, diante da sua presença, Pai. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, nos ensinar realmente a negar, ó Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, que muitas vezes possa nos assolar, ó Pai, coisas que venham, ó Deus, se apresentar diante de nós para nos afastar da sua presença. Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, purificar, ó Deus, os nossos corações, limpar as nossas mãos. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Queremos estar na sua presença, Deus, diariamente, santificados, ó Deus, pelo teu sangue, pelo seu amor, ó Pai, com a ajuda do teu Espírito Santo, Pai. Nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Por isso pedimos a ajuda do Senhor, ó Deus, nesse momento, para que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, nessa caminhada, Deus, contigo. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa todos os dias, ó Deus, nos lembrar quem nós realmente somos. Nós somos filhos e filhas do Senhor, ó Pai. E nós estamos aqui diante da sua presença, Deus, nos humilhando diante do seu altar, pedindo a sua ajuda, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa se alegrar com as nossas atitudes, ó Deus. E mesmo nos momentos, ó Deus, que venhamos pecar, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos ensinar, ó Deus, a voltar para os caminhos que são do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou também o cálice. E disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amados, a mesa do Senhor está preparada. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo pão, pelo cálice. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de cear mais uma vez aqui na Tua casa. Você que está aí no seu lar, nós abençoamos também o momento de ceia em sua casa. Você que acompanha pela transmissão, que a presença do Espírito Santo seja real em nosso meio. Senhor, nós já oramos pedindo perdão pelos nossos pecados. Já apresentamos a Ti o nosso arrependimento e cremos que recebemos o Teu perdão. Que possamos, Senhor, participar com alegria nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar então vocês a virem até aqui. Eu vou me posicionar aqui juntamente com a Natane. Estaremos louvando ao Senhor também. Em nome de Jesus. Quem é esse amor que me rasga por inteiro? De quem é esse amor que afasta todo temor? De quem é esse amor que me escolheu primeiro? Quem é esse amor que mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus,
esse amor que afasta todo temor? De quem é esse amor que me escolheu primeiro? De quem é esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, tu és rei neste lugar. Santo é o teu nome, Jesus. Nós te glorificamos, ó Pai, nessa manhã, que como diz a letra dessa canção, Senhor, o Senhor morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão, nos salva, nos liberta, nos cura. Nós queremos, ó Pai, nesse momento com o pão em nossa mão, levante o seu pão, dê graças ao Senhor pelo pão que você tem com você. Agradeça a Ele pelo corpo entregue em seu lugar. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de estar aqui, Senhor, a comunhão da tua mesa, a família que se reúne em casa. Que o Senhor esteja nos abençoando a todos aqui, Senhor. Nesse momento, mais uma vez, ó Pai, com esse pão consagrado a Ti, nós queremos comer e cear com alegria, em nome de Jesus. Amém. Coma do pão com alegria, agradeça a Ele em seguida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de sermos aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado, porque se nós estamos participando desse ato, Senhor, é porque o Teu amor nos alcançou. Erga o Teu cálice. Agradeça a Ele nesse momento pelo cálice da nova aliança. Uma aliança eterna, como sempre faço questão de enfatizar aqui. Nosso Deus não voltará atrás. E nós também não. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelo cálice que temos nas mãos. Aliança da graça, do perdão, do amor. Senhor, que nós possamos crer sempre nisso. Não permita, Senhor, que nenhum de nós ande por aí se sentindo culpado, amassado, Senhor, pela culpa, ferido por ela, mas que nós possamos sempre recorrer à Tua graça, Senhor, ao Teu amor, ao Teu perdão. Muito obrigado, Senhor, nós Te louvamos, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Tome desse cálice com alegria, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos declarar mais uma vez: morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não venceu o nosso Senhor. A morte não vencerá o povo de Deus. Em nome de Jesus. Seu nome é Jesus.
a morte não te segurou, e ele vivo estás. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, tu és neste lugar. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Declare o nome dele. Seu nome é Jesus. Seu nome. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou, e ele vivo estás. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, tu és nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa na tua casa. Como é bom estarmos juntos aqui, Senhor, para iniciarmos essa semana na tua presença. Como é bom, Senhor, te glorificar, como é bom te exaltar, como é bom saber que o Senhor quer estar perto de nós. Como é bom saber que somos amados por um Deus maravilhoso. Nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos. Lança por terra, Senhor, todo jugo, que nenhum peso, Senhor, venha nos atrapalhar de avançar, de crescer, em nome de Jesus. Pai, abençoa esse mês que se inicia, que agosto seja um mês de bênção, seja um mês, ó Pai, de provisão, de milagres, e que seja também, ó Pai, um mês onde nós possamos abençoar vidas, alcançar os perdidos, discipular, Senhor, aqueles que estão aí próximos de nós. Senhor, nós não queremos ser irrelevantes, mas nós queremos ser usados por Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Toma essa semana nas Tuas mãos, esse domingo. Nós Te louvamos, Senhor. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui, cada pessoa que nos acompanha na transmissão. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos, antes de receber a bênção, quero só deixar aqui uns avisos importantes para vocês, amados. Não se esqueçam, terça-feira, temos ali a transmissão da Escola Bíblica. Acompanhe ali conosco no YouTube, 8 horas da noite. Próxima semana agora nós vamos estudar as cartas de Paulo a Timóteo. Estamos aí já chegando no final da série, né, do panorama das cartas de Paulo. Assista, compartilha. Quinta-feira estaremos lá no Facebook também, na Quinta Profética. Vamos caminhando junto aí, lançando a palavra do Senhor e crescendo na palavra dele, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família. Recebamos a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai,
a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam Amém. amém. Aplauda o Senhor, um domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus.